Fala, Jason, beleza? Bom dia. Tá me ouvindo? Tudo bem, Alex? Estou te ouvindo super bem aí. Tudo Me ouvindo bem jóia. também? Ouvindo sim. Já vai iniciar já já? Vamos esperar dar o Tudo horário aqui. A gente certo. espera mais uns 2 minutinhos, a gente já inicia aqui o bate-papo. Tudo certo. Tranquilo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Demos aqui já 2 minutinhos de carência. Muito bem, oficialmente, então, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de falar com o varejo, né, de trocar um pouco de experiência, de receber, né, conteúdo também. E a gente agradece demais o tempo e a disponibilidade de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é crediário, né, estratégias aí para a gente centralizar as operações de crediário, realizar aí uma diminuição nos custos, né, e consequentemente um aumento na receita, aquele famoso e tão desejado fazer mais com menos, né? E nosso desafio aqui hoje, nossa missão é justamente poder compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Estou aqui com o Jason, do meu crediário. Já vou passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar, falar um pouco mais sobre o meu crediário também. Falando aqui um pouco da Data System, né, para quem não conhece. Eu sou o Alex Marques, eu sou o diretor comercial aqui na Data System. Nós somos uma empresa de software específico para a gestão de lojas de calçados e roupas. Então, esse é um grande diferencial hoje, são 25 anos atuando especificamente nesse segmento de moda. Então, a gente ajuda aí o lojista na gestão de compras, gestão de estoque, todo o controle ali, as operações de frente de loja, né, de PDV, trazendo também aí um controle e uma gestão financeira. Aí pega tudo isso, a gente produz aí também indicadores e visões aí específicas, né, para o segmento de moda. Hoje nós contamos aí com a parceria de mais de 2.400 clientes espalhados aí por todo o Brasil. E realmente, mais uma vez, aqui com essa proposta, né, de gerar conteúdo, né, e sempre trazendo parceiros bons, né, é o caso aqui do meu prediário aqui, representado pelo Jason. Jason, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela, pelo aceite do convite, pela disponibilidade, né, por estar conosco mais uma vez. Fala um pouquinho mais sobre o Jason, fala um pouquinho mais também sobre o meu crediário, para a gente aí iniciar esse nosso bate-papo. Legal, Alex. Obrigado aí pelas palavras aí. Realmente, falar primeiro sobre a nossa parceria, né? Eu gosto, falei com o Roland esse tempo atrás, e foi uma parceria que surgiu por um acaso de uma palestra que não deu certo em São Paulo. E o Alex aí tirou a disponibilidade de tempo lá para me buscar no evento, me levar para conhecer a Data System, né? Isso faz 3 anos, eu acho, né, Alex? E de Exato. lá para cá a gente vem amadurecendo cada dia mais essa parceria, né? Falar um pouquinho da gente aqui, tá, Alex? O meu crediário é uma empresa jovem, né? Eu costumo
costumo falar isso para o pessoal, é uma empresa que está fazendo aí, vai para 5 anos, mas a gente tem uma expertise na questão aí de crediário que já vem de mais tempo, né? A gente trabalha, eu há 12 anos, né? Sou sócio da empresa aqui, do meu crediário, mas também participo de uma outra sociedade, de uma outra empresa que faz administração, que faz gestão de crediário para lojas, né? Eu até gostaria de falar um pouco isso, porque vai fazer muito sentido, porque a gente vai falar aqui especificamente de redes. Então, a gente já tem uma vivência aí de crediário através da Servipa, que trabalha no estado do Paraná e também alguma coisa no estado de São Paulo, fazendo garantia e a antecipação do crediário de lojas de calçado e confecção, exatamente o mesmo nicho aí que a Data System trabalha. E aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul com a Tidas, que faz o mesmo trabalho, né? Esse já aí indo para 13 anos. Então a gente tem aí uma vivência de crediário, né? Muito extensa em relação a isso. E a gente percebeu na época que existem lojas que não têm necessidade do braço financeiro na operação, né? Às vezes tem o fund para tocar a operação, mas tem a necessidade da tecnologia. Então, o que a gente fez? A gente pegou a nossa própria tecnologia que nós desenvolvemos dentro de casa e abrimos ela para o mercado. Ou seja, Alex, a gente não é uma empresa que se aventurou no mercado de criar um modelo de análise de crédito para ver se dá certo. Na verdade, a gente é usuário do nosso próprio método. Então, a gente testa, nós somos o nosso próprio laboratório. Deu certo aqui dentro de casa, a gente leva essa tecnologia para as lojas. E a gente vem num ritmo aí, né? A pandemia ajustou bastante isso daí também. Muitas lojas acabaram vindo buscar a gente em relação a isso. E aí eu até conversava com o pessoal aqui, né? Pô, a gente poderia ajustar alguma coisa de palestra, alguma coisa de webinar, falando com redes, né? Porque a gente tem, eu percebo na Data System, né, uma quantidade expressiva de redes, né, que buscam a gente. E a Tidas e a Servipa, ela basicamente são duas redes, né, grandes eventualmente, né, com aproximadamente aí 300, 400 lojas cada um, e que trabalham num modelo de análise de crédito, por exemplo, centralizada, uniformização de processos, automatização desses processos, tudo isso para ajudar as lojas lá na ponta a vender mais. Né? O final do que a gente quer é isso, vender. E quando a gente fala do crediário, além de vender, a gente quer receber. A gente costuma dizer aqui, uma venda no crediário ela só acontece quando a loja recebe a última parcela. Caso contrário, é uma venda que ainda está em aberto, né, Alex? Muito bom, muito bom. Alguns avisos só para a gente conduzir aí o nosso bate-papo. Para vocês que estão nos acompanhando, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu peço para vocês utilizar o QA, né, a opção embaixo aí da sua tela. Tem duas opções, né, o QA e o chat. O chat você pode aí se apresentar, falar da região onde você está estabelecido, enfim, se você utiliza ou não crediário. Mas para as perguntas, eu peço que vocês enviem pelo QA, tá? Porque fica mais fácil para a gente gerenciar aqui e aí atender a todos. Combinado? Muito bem. Jason, para a gente esquentando aí já o nosso bate-papo, né, introduzindo, a gente não pode desprezar esse momento atual que a gente está passando, né? A gente tem até essa incerteza, a gente não sabe se a gente está no meio da pandemia, já saindo da pandemia, num processo de retomada. A gente não quer entrar muito nesses detalhes, porque a gente sabe que a gente teve muito impacto, além da área da saúde, né, com vidas, mas tivemos um grande impacto também, estamos tendo um grande impacto na questão econômica. E um dos impactos, né, dessa pandemia é, obviamente, a renda que, consequentemente, afeta o consumo. E aí, quando a gente sempre fala, né, que o gestor ele tem uma missão que é resolver problemas, né? O gestor ele tem que, né, independentemente do que aconteça, ele tem que contornar obstáculos ali que aparecem no dia a dia. E, obviamente, esse é mais um grande obstáculo que a gente vai enfrentar aí ao longo desses próximos meses.
E quando a gente fala de consumo, né, há uma estratégia que me parece bem interessante, é você viabilizar, né, esse consumo. E aí que se encaixa o crediário, né? O crediário, ele é uma excelente ferramenta para que a gente possa viabilizar esse consumo. E aí eu queria perguntar para você, né, na sua opinião aí de profissional, né, do cara que especialista em crédito e também o cara que tem um contato com o varejo de uma forma geral. Primeiramente, talvez até para a gente desmistificar algumas coisas. Quando a gente fala de crediário, você ainda percebe, né, de certa forma, uma resistência ou um preconceito, né, quando a gente fala hoje de crediário, já visto que a gente tem aí um movimento muito grande dos cartões, né, das operadoras de cartão de crédito. Eu sou aqui da DataFit fica em Limeira, aqui no interior, a gente tem uma presença nacional, mas aqui a gente fala que crediário aqui era mato, né? Você passou na frente da loja, os caras agarravam você, jogavam para dentro e abrem um crediário para você. Mas talvez não é uma realidade, né, em grandes centros. Porém, a gente vê um movimento muito grande, né, dos grandes players, né, adotando o crediário, né? Você pode dar um outro nome, né, para ele, um private label, fazer um cartão próprio, que seja, mas é crediário. Então, eu gostaria da sua visão, né, para a gente abrir, esquentar esse bate-papo. Como que você vê hoje a realidade do crediário hoje no Brasil, né? Como que você encara isso hoje, tanto na visão do profissional que presta o serviço, que fornece o serviço, mas também essa percepção do lojista com relação ao crédito? Ótima pergunta, Alex. Eu vou começar até falando de alguma coisa que a TIDAS fez ontem aqui em Santa Catarina. Né? Ontem nós fizemos o lançamento do nosso aplicativo para as lojas que trabalham nesse modelo de garantia e antecipação. Nós fizemos o lançamento do crediário digital, né? Que já é um encontro aí da resposta da tua pergunta. O Brasil, falando de forma geral aí, ele é carente por crédito, né? O nosso consumidor, ele é carente por crédito. O que eu entendo, Alex, né, e uma visão bem particular minha, e que a gente percebe aqui na empresa que vem se consolidando isso, a gente vai ter, com certeza, uma evolução da questão do crediário por questões tecnológicas, né? A gente indo para um modelo de pagamento, por exemplo, com o Pix, que vai vir aí, né, nas próximas semanas, aliás, né? Então, o Pix vai fazer o quê? Vai fazer com que o crediário se torne um modelo mais digital. Mas isso não significa que o cliente ele não vai mais precisar de crédito. O crediário ele continua existindo. Então, a gente vai ter uma transformação do crediário nos próximos meses, nos próximos anos aí. A gente percebeu, Alex, nessa questão da pandemia, uma situação bem específica, né? A gente percebe o cartão, com certeza, ele veio para ficar, né? Ganhou muito espaço, né? Em relação a isso, principalmente nos grandes centros. Mas quando a gente fala de interior, a gente vai, né? Por exemplo, para vocês, Limeira aí é uma cidade interior, para nós aqui já é uma cidade super grande. Eu moro numa cidade de 70 mil habitantes, e onde eu moro aqui em volta são cidades de 8, 10, 15 mil habitantes, né? Então, realmente é um interior, bem interior. E o crediário é muito forte aqui, né, nessas regiões. Né? Em Limeira também, imagino que seja forte. Quando a gente sai dos grandes centros, a gente percebe o crediário com uma força muito grande. E se você perguntar para os lojistas que trabalham com crediário, se ele quer abrir mão desse canal de vendas, ele vai te dizer que não. Por quê? Porque a fidelização de um cliente do crediário ela é totalmente diferente, né? Até um indicador aqui para nós, tá? Uma loja que trabalha com crediário e tem e que representa algo em torno de 30% a 40% do faturamento, 36% dos clientes que compram no crediário são recorrentes. Ou seja, numa vida útil de um carnê de 4 parcelas, esse cliente, 36% fazem uma nova compra durante a vigência desse carnê. Hoje, Alex, dia 15/9, 10% dos clientes que vão entrar na loja para pagar uma parcela do carnê irão fazer uma nova compra pelo simples fato de ir na loja e fazer o pagamento da parcela. Então, essa é uma experiência que a gente tem aqui, né, que quem tem crediário está nos assistindo aí também sabe, independente se tem uma ou duas lojas, 10, 20, o crediário ele é um grande incentivador de vendas também.
né? Não existe nenhum modelo de marketing aí que você consiga atrair 36% de clientes para fazer uma compra durante um mês. Então, a gente tem uma outra situação, como você comentou, Alex. Alguns estão indo para um private label, né? Alguns estão terceirizando a carteira. Principal, no nosso entendimento aqui, a principal riqueza da loja é a informação, é a base de clientes que ela tem, né? E digo isso até por entender hoje um pouco da integração que a gente tem aí com a Data System. Quando começam a chegar as bases aqui para nós, que nós fizemos o tratamento dessa informação, a gente vê assim a vontade do lojista. Pô, Jason, vocês conseguem classificar essa carteira de clientes que eu já tenho e conseguir identificar dentro desse meu ambiente aqui quais são os bons clientes que estão eventualmente há 3 meses sem comprar na loja, mas que são clientes de baixo risco, que eu posso convidar esse cliente para voltar para a loja. Isso está ajudando muito essas lojas nesse tempo de pandemia, Alex, pelo seguinte fato. Algumas lojas ficaram com receio de continuar a operação de crediário e outras estão trabalhando base de cliente. Então, tem quem parou de abrir, né, não quer mais, está trabalhando só a base, e tem quem está buscando cliente. Né? Eu participei de uma live com o pessoal da Lojas Pernambucanas e da Via Varejo. E se vocês pegarem o planejamento estratégico deles da pandemia, foi o seguinte: expansão e crédito. Esse foi o modelo deles. Crédito. Por que crédito? Porque o banco também segurou o crédito agora. Por mais que o cliente tenha o limite do cartão, a gente percebeu, tá? E se vocês procurarem aí nas redes sociais, vão ver muita reclamação de consumidor de cartões que reduziram o limite. Em alguns casos, zeraram. E aí, como é que esse cara faz para comprar agora? Esse cara, ele não é um cliente da loja, né? Ele é um consumidor. Ele, né, com cartão de crédito, né? Até o meu sócio Milton falou ontem, né? Com cartão de crédito, você chega em qualquer loja e compra. Crediário, não. Crediário, você cria um relacionamento com esse cliente. E nesse momento, Alex, está saindo na frente quem está criando esse relacionamento com o cliente. O cliente está passando por uma dificuldade? Eventualmente está. Mas se eu conseguir classificar a minha carteira de cliente, eu não vou negar crédito para todo mundo. Eu vou verificar com um modelo de análise de crédito mais assertivo quais são os clientes que eu posso manter o limite que eu tinha, então eu não vou mudar toda a carteira. Quais são os clientes que agora eu vou prospectar, quais são o tipo de cliente que eu vou trazer com menos risco, mas eu vou continuar trazendo cliente. Eu vi uma pergunta aqui no chat, até para ajudar aí na resposta, né? Se o meu crediário é para uma ou para mais lojas, né? A gente atende qualquer tamanho de loja, tá, Alex, aí que trabalha com crediário. Mas o importante da gente falar isso é o que muda de tamanho de uma operação de crediário para quem tem uma loja ou para quem tem 10 lojas. Isso é importante a gente ajustar aqui também. No cliente final, não muda nada. Entre eu comprar numa rede que tem 10 lojas ou eu comprar em alguém que tem uma loja, a minha análise de crédito tem que ser adequada para o meu modelo. Então, a gente conhece aí de varejo, né, Alex? Sabemos que tem gente que tem potencial para ter 10, 15 lojas, e quem está iniciando a operação ou tem um outro modelo de vida que tem 2 ou 3 lojas. Mas o mesmo cliente que compra aqui, que para quem tem uma loja, ele compra também naquela rede que tem 20 lojas. Se é o mesmo público que a gente está trabalhando. Então, a análise de crédito, independente do tamanho, a gente tem que uniformizar esse processo, ok? E aí um ponto que é interessante, que eu já gostaria da gente iniciar nessa linha, é quando a gente fala, uma das grandes diferenças de quem tem uma operação de grupo de lojas, né, de rede de lojas, é o desafio de centralizar essas operações, né, de que o custo não seja também, não tenha um crescimento como a quantidade de lojas, não seja vezes 10 também. E aí você usando de automação, usando de inteligência, usando de alguns conceitos, né, você consegue otimizar mais recurso, aproveitar melhor a sua estrutura. E é óbvio, o Francisco que fez a pergunta aqui agora, é uma grande oportunidade, né? Muitos chegam a um estágio, né, a uma quantidade de lojas para descobrir isso. Né? E quando a gente tem a oportunidade de entender isso logo no começo, né, é um grande ganho, um grande diferencial para a gente. E aí, Geis, eu gostaria que a gente pudesse entrar nesse assunto.
desses passos, né? Quando a gente fala de centralização, de automatização, eu sei que você tem uma apresentação aí para nos direcionar com relação a isso, né? Para que a gente possa criar essa lógica, né? E essa estrutura para a gente entender um pouquinho melhor essas operações. Legal. Eu estou até compartilhando a minha tela aí, Alex. Se já apareceu aí, só me dá um aqui. Apareceu sim, então, tranquilo. Eu vou trabalhar 4 tópicos aqui, Alex, que é principal, aqui independente do tamanho de redes, tá? Né, eu volto a dizer, a gente atende aqui quem tem uma loja, 2 lojas, 50, 100 lojas, né, em tamanho de rede. O processo do crediário na ponta, quando a gente está falando lá na loja, né, que eu estou conversando com o consumidor, né, estou transformando ele, aliás, num cliente na loja, independente do tamanho da loja, esse operacional, ele pode ser o mesmo, tanto para quem tem uma loja, para quem tem 50. Quando a gente fala da questão de centralização de operações, tá? Aqui a gente fala mais principalmente, Alex, da questão da cobrança. É muito comum, né? E quem está nos ouvindo aí talvez conheça essa situação também. Boa parte das lojas tentam ajustar uma inadimplência do crediário colocando grande esforço na cobrança. Então, e faz como? Eu começo a operação da seguinte maneira. Primeiro, a loja cobra durante X dias. Depois desse período da loja tentando cobrar, se não teve sucesso, eu levo para a central. Se a central não teve sucesso, eu vou levar isso para uma cobrança terceirizada. Ou seja, está tentando resolver o problema da inadimplência do crediário no final do processo, né, que é a cobrança. Então, vamos pegar primeiro esse aspecto. Tá? A cobrança é uma das questões que as lojas podem centralizar. Quando você deixa isso, por exemplo, dentro da loja, na mão de um gerente, ele não tem esse processo definido. Ele liga quando ele tem tempo. E boa parte das vezes que ele vai tentar ligar, Alex, ele não tem um resultado positivo. É ineficiente essa operação. Por quê? O inadimplente lá, né, o cliente que está atrasado, está trabalhando, não pode atender, ele já sabe que é cobrança e não quer atender, então está tentando resolver o problema no final, né, e quando a gente deveria olhar no início. Mas aqui tem uma grande situação. A cobrança, ela também tem a sua eficiência desde que trabalhada de uma maneira correta. Prazos adequados para ligar para o cliente, os processos adequados, como que eu começo? Eu começo pelo um SMS, começo pelo WhatsApp, começo por ligação, por onde eu começo a cobrar esse cliente? Começo por um e-mail. Então, esse processo também tem que ser montado. E quando você deixa isso na mão de um gerente, cada um trabalha de uma maneira diferente. E você tem custo diferente. Você tem que ter, eventualmente, um plano de celular para cada loja, para fazer essas ligações. Então, quando você centraliza essa parte da operação, você já começa a reduzir custos por isso. Primeira situação. Eu gosto muito, Alex, né, e algo que eu aprendi aqui na empresa, né, com o pessoal, foco. Quando você tem um pessoal, um gerente, né, eu estou colocando gerente, mas cada loja, às vezes, tem uma pessoa lá que é responsável por cobrança, enfim. Se você tem um vendedor, no tempo de pouco movimento na loja, ele faz cobrança, ele não é uma pessoa, um colaborador focado em recuperar crédito. Na verdade, ele é um colaborador focado em vendas. Como que você coloca um cara que vai cobrar o Jason, que foi exatamente o mesmo cara que vendeu para o Jason? Pô, acaba criando uma situação e, às vezes, uma perda de um cliente. Então, até entrando um pouquinho nisso, né, a cobrança, né, Alex, ela não deve ser vista como uma cobrança, quando a gente trata do varejo tradicional. Ela tem que ser vista como uma recuperação de crédito. Um cliente que hoje não me pagou, se eu conseguir fazer com que ele me pague, que ele, né, acerte a questão dos juros e tudo mais, ele pode ser daqui 1 ou 2 meses um ótimo cliente dentro da loja, eventualmente passou por uma situação. Então, a centralização, quando a gente trata aqui mais, a gente trata da questão da cobrança. Um outro aspecto que também tem centralização, Alex, e aí para quem tem mais lojas aí, é a questão da análise de crédito quando eu preciso levar
para uma pessoa, né? Eu vou até explicar um pouquinho mais para frente isso aí, mas o meu crediário hoje, na nossa operação aqui, em Santa Catarina, por exemplo, eu gosto muito de usar nós como exemplo, né? Porque comprova que funciona. Hoje, 99% das nossas operações de análise de crédito, elas são 100%, 99% são automatizadas, ou seja, sem participação de pessoas para identificar se esse cliente pode ou não comprar. É claro que algumas dessas situações acaba o gerente intervindo, né, que ele quer fazer a venda e tudo mais, mas 99% o sistema toma a decisão. Então, teoricamente, eu não precisaria nem de uma central de crédito, mas dado o volume de vendas que a gente faz mensal aqui, a gente acaba tendo para esse 1% aí, uma central de análise de crédito para esse 1% que não foi automático. Ou seja, quando hoje, eventualmente, a loja tem uma rede de 20 lojas e às vezes tem 20 crediaristas, eu poderia centralizar isso numa central, na matriz, por exemplo, identificando os pontos que, por exemplo, o gerente não pode ter a alçada, né, de fazer a liberação da venda. A gente consegue trabalhar, por exemplo, por degraus. Olha, perfil de baixo risco, o vendedor toma essa liberalização da venda, né? Pô, olha a experiência que você entrega para o cliente. Conversando Sem atrito, né? Sem atrito, né? Exatamente. Que é o que eu explico um pouquinho aqui, Alex. Tá? Então, né, aqui como exemplo, tá? E hoje é exatamente assim, por exemplo, que funciona dentro do sistema da Data System. Tá? O sistema faz a análise de crédito, a gente identifica o perfil de risco que esse cliente tem, com base no cadastro, com base no histórico que ele já tem na loja, a gente leva muito em consideração o histórico que esse cliente tem. E a gente, por exemplo, classifica o perfil de risco do cliente. Então, por exemplo, nós classificamos um cliente como um perfil de risco muito baixo. Esse cliente, o próprio vendedor pode tomar a decisão de crédito para ele. Não preciso passar isso para um crediarista. Por quê? Porque esse cliente aqui, Alex, ele representa algo em torno de 1% de inadimplência. Então, eu costumo dizer aqui para o pessoal, Deus o livre você passar isso daqui para um crediarista e ele negar um crédito para um cara desse. Então, deixa o sistema tomar essa decisão, porque com base no histórico que a gente tem, que a loja constrói isso com a nossa ferramenta e ela acaba pegando essa segurança, né? Ela vai identificar que esse cliente aqui e também o letra B aqui são clientes que o próprio vendedor pode tomar a decisão com base no limite que o sistema gerou. Então, eu posso dizer para esse cliente em quantas parcelas ele pode comprar na loja, se ele precisa ou não dar entrada. A gente configura isso com a diretoria e o vendedor toma essa decisão. Estou colocando aqui como exemplo, né, Alex, essa questão. Agora, por exemplo, quando eu tenho um cliente de risco muito alto, né, e a loja, às vezes, trabalhando no modelo que ela tem hoje, né, consiga fazer isso, esse, por exemplo, é um cliente que ou eu vou negar a venda dentro da loja, nem o gerente consegue fazer uma venda dessa, ou eu vou passar isso para uma mesa, né, vou centralizar isso na matriz, onde uma outra pessoa vai tentar buscar alguma coisa, peneirar alguma coisa do que foi negado aqui. Porque, via de regra, esse público aqui representa 30% de inadimplência. A gente olhando aqui 90 dias. Então, esse não consigo deixar o gerente tomar uma decisão. Eu levo isso para uma central autorizar. Isso daqui a gente já entra num segundo momento aqui, né, que a gente falar de uniformização de processos, Alex. Por quê? Hoje, quando as lojas, quando a gente trata de redes, né, e às vezes quando tem uma loja isso também acontece. A loja tem mais de um ponto de vendas, mais de um PDV. Ou tem mais de um crediarista. São decisões diferentes. Às vezes, o que um crediarista liberaria R$500, o outro liberaria 200. Então, a gente está num modelo de análise subjetivo. Quando a gente parte por uma uniformização desses processos, a gente busca que as lojas da rede tenham uma inadimplência muito parecida. Ou seja, é muito comum, Alex, não sei se você já teve essa experiência aí, né? A gente visita a loja bastante aí. A matriz tem a inadimplência super controlada e as outras lojas que estão mais distantes é mais perdido. Né? E aí, por quê? Porque eventualmente o proprietário está participando da operação ali, né? Ele vê
o dia a dia e ele consegue eventualmente ter uma restrição de crédito maior. Não, na verdade, que ele está vendendo melhor, né? São situações diferentes, mas ele está restringindo mais a venda. E quando lá tem um gerente... Pode falar, Alex. Pode continuar, depois eu já faço emendo uma pergunta aqui já. Legal. E quando a gente está lá com uma loja longe, é o gerente querendo vender. Não está preocupado tanto com a inadimplência. Ele quer vender. E aí tem duas situações. A primeira, até atendendo aqui um questionamento da Roseli, que ela fala muito sobre está falando aqui sobre a parte de cadastro de cliente, né? A gente sabe que para análise de crédito, quanto mais informação a gente tem, é melhor, né? Mais informação que a gente tenha do cliente, né? Da movimentação é melhor. Ela questiona aqui quais informações são as mais importantes, né? Para se fazer uma análise de crédito, uma boa análise de crédito. E aí um segundo ponto que eu queria até ilustrar aqui é justamente essa questão da inteligência, né? Da automatização aqui dessa análise, né? A gente tem essa experiência hoje com o meu crediário, né? Com vários clientes aqui, onde a decisão ela passa a ser automatizada, né? Essa inteligência ela é automatizada e justamente você consegue trabalhar numa linha de melhor aproveitamento do crédito, é aquilo que a gente sempre fala. Muitas vezes a gente olha aquele cara que tinha R$300, a venda deu 305 e toda a equipe de vendas fica se apegando a esses R$5 que passou, mas você tem vários clientes que estão com um limite lá de R$500 e comprando R$100, R$200. Ou seja, quanto você está aproveitando desse crédito que foi disponibilizado para esses clientes. E aí é um desafio e essa distribuição, né, essa inteligência que se cria, né, nessa automatização, ela ajuda você a direcionar os esforços realmente para onde você precisa. E não simplesmente passar uma linha ali, né, redundante, uma linha linear, né, genérica e tomar a mesma decisão para todos. Esse é um ponto. Mas a questão ali, para a gente atender a pergunta aqui da Roseli, quando a gente fala de cadastro de cliente, quais são as informações que você julga aí que são as principais para uma boa análise? Ótimo, Alex. Roseli, né? Então, até ajustando nisso aqui, quando a gente vai para uma análise de crédito, primeiro eu vou explicar como funciona hoje, né, na maioria, e como que a gente trabalha aqui para você entender. Quando a gente hoje vai para uma análise de crédito, que é o crediarista tomando decisões, né, no modelo mais antigo aí que a gente conhece, faz o quê? Faz o cadastro do cliente, pega nome, telefone, onde mora, olerite do cliente, né, enfim, tenta pegar a informação cadastral e consulta a SPC. Hoje, numa análise de crédito no modelo antigo, as lojas tomam essa tomada de decisão de uma maneira muito horizontal. O que eu quero dizer com isso? Começa-se olhando como é que o cliente está no SPC. Ele está negativado ou não está? Eu costumo dizer, o jeito mais fácil de fazer uma análise de crédito é quando vem negativado. Porque daí boa parte das lojas nega crédito. Agora, quando a gente vai para uma análise que o cliente veio, por exemplo, assim, nada consta, ou ele não tem consulta anterior nenhuma, e aí? Eu posso vender 100, 200, 1.000? Jason, mas eu uso score de mercado. Ele é genérico, então ele não vai te auxiliar num modelo de análise, né? Eu costumo usar o exemplo seguinte. Se eu for numa loja de calçado e confecção e o meu score, vamos pegar como exemplo o Serasa, é nota 1.000, lá, nota máxima. Eu sou bom para uma loja de calçado e confecção para comprar um tênis de R$250 ou eu sou bom para comprar um carro de 50 mil? Porque o meu score foi alto. Só que são modelos de comportamento totalmente diferentes. Então, a primeira situação é essa. É o nicho de mercado que eu trabalho. Roseli, as informações, quando a gente trata de informação, eu vou te explicar um pouquinho como é que a gente trabalha aqui. Toda informação que eu conseguir do cliente, ela é útil. Se eu saber a idade do cliente, se eu saber onde ele mora, se eu saber se ele tem filhos, quanto tempo ele trabalha no mesmo local. Mas como exemplo aqui nosso, tá? Na nossa própria operação, a gente pega a renda do cliente, a gente sabe a renda, mas ela não é utilizada no modelo de análise de crédito. Por quê? Porque tem outras situações comportamentais do cliente que eu levo em consideração. Digamos que a gente tem 2 clientes que ganham R$2.000.
Um deles tem 18 anos, mora com os pais, não tem filhos, enfim, não tem filho, né? Ou seja, é basicamente sustentado pelo pai. E eu tenho um outro cliente que tem 26 anos, ganha os mesmos R$ 2.000, paga aluguel e tem um filho. Então, eu não posso, né, nesse caso, né, dar um 30% da renda ou 20% da renda. E digamos que esse de 18 anos tem filho. Complicar aí a análise agora. Tem filho. E esse outro que tem 26 anos, ele só paga aluguel. E aí, qual dos dois que tem um melhor potencial de pagamento, né? Eu não posso hoje olhar esse tipo de situação. Eu tenho que olhar um modelo estatístico, um modelo comportamental. E aqui, né, eu volto a dizer para você, não estou falando isso com o objetivo de vender o nosso produto. Eu estou, na verdade, com o objetivo de auxiliar vocês. Quando a gente está tratando de um modelo de hoje, né, que, né, por mais que a gente fale às vezes de interior, as cidades todas cresceram, a gente não conhece mais todo mundo. E por mais que conhece, as pessoas passam por momentos financeiros na vida diferentes. Então, o que a gente precisa entender tudo evoluiu, né? Toda a situação evoluiu. O modelo de analisar crédito também. Seja que você que tem 1 ou 10 lojas, você não consegue hoje identificar qual é o cliente que tem um limite inicial de 700 e outro que vai ter 250 olhando a renda dele. Você tem que fazer isso com base em modelos de comportamento. Ou seja, o Jason tem 33 anos, solteiro, mora com os pais. Como é que é o modelo de comportamento desse tipo de cliente, historicamente falando? E aí, com base nisso, a gente gera um modelo comportamental para identificar quanto que esse cliente consegue comprar. Tá? Alex, tu falou um negócio bem importante aqui sobre distribuição do crédito, né, dentro da operação do crediário. Isso faz muito sentido para esse modelo. Por exemplo, né, quando a gente está com um crediarista e com um vendedor na loja, a gente tem aquela quebra de braço, lá, vamos dizer assim, né, queda de braço, que é o quê? O vendedor quer vender porque conhece o cara e tudo mais, e o crediarista quer segurar porque a operação dele é essa. Quando a gente passa, por exemplo, para um modelo de análise estatística, né, com um motor de crédito, por exemplo, aqui, que a gente trabalha, a gente tem essa situação muito bem distribuída. Ora, se eu sei que esse cliente aqui representa uma inadimplência muito alta, eu converso com o vendedor. Olha, quando aparecer esse perfil aqui, vamos dar uma segurada. E esse cara aqui representa, na média aí, nacional, Alex, 5% do faturamento da loja. Só que com uma inadimplência de 30%. E às vezes o vendedor fica discutindo com o crediarista esse cara aqui. E quando, na verdade, o próprio vendedor, o próprio gerente da loja, ele tem que concentrar esforços com esse pessoal aqui, com de risco até médio. Por quê? Porque às vezes esse cliente, né, e eu gosto muito do Hermelino por conta disso, né, o cliente às vezes está comprando R$ 200 na loja, com um baita de um limite de 700, por exemplo, né, ou 1.000, 2.000, representa baixíssimo risco na operação, e aqui o vendedor não focou em fazer uma venda, aumentar o ticket, né, desse cliente. Então, esse aqui é o cara que o vendedor, que o gerente da loja tem que se preocupar. Esse é o cara que traz a venda, mas ele traz o resultado. E essa situação, Alex, e pessoal aí que está nos assistindo, não é uma questão de uma única loja. Quem tem rede tem que buscar isso para a rede. Você vai ter um grande desafio e não vai conseguir colocar, por exemplo, digamos que você tem 20 lojas. Como é que você vai botar 20 gerentes com dezenas aí de vendedores, com dezenas de crediaristas e explicar a eles para isso no modelo subjetivo que você tem hoje? Por mais que eventualmente tenha lá uma regrinha de crédito, você não consegue uniformizar essa operação aqui na loja. O segundo aspecto que isso daqui traz de benefício para a loja é a uniformização desses processos, Alex. Por que eu digo uniformização? O lojista, quando ele tem mais lojas, ele tem rede, ele precisa ter na ponta do lápis, na ponta da caneta, as regras de crediário. Isso vai incidir em inadimplência, vai incidir em custo de birô de crédito. Por quê? Quando que eu devo ou quando que eu não devo consultar um cliente?
Cada crediarista, né, por mais que você crie uma regra lá na ponta, trabalha de uma maneira diferente. Esse cliente ele entrou de paletó e gravata. Não, esse então eu não preciso consultar porque ele já compra aqui há mais tempo. O sistema não vê isso, o sistema vê o modelo de comportamento de venda. E o outro crediarista lá, olha, não, esse cara que veio com paletó e gravata deve estar querendo passar a perna em nós. Então é uma visão totalmente diferente para cada crediarista. Quando a gente traz isso de uma maneira para uniformizar esses processos, essa tomada de decisão, ela realmente vai ser uniforme, porque a diretoria parametriza isso. Olha, eu quero que funcione da seguinte maneira. Então, se eventualmente a loja ainda mantenha dentro da loja uma questão de ter a figura do crediarista, né, ótimo. Mas se não tiver, vendedor, gerente, ele não vai ter gerência por isso aqui. É uma plataforma tomando a decisão e não com base, por exemplo, no que o proprietário da loja acha que é correto, né? Na média, Alex, as lojas elas consultam 30% dos clientes que compram no crediário. Eu não vou nem entrar no mérito se isso é bom, ruim, ou se está certo ou se está errado, mas é uma constatação que a gente tem aqui. Só que algo que eu posso te dizer, aí sim, com absoluta certeza, é que eles não consultam o cliente correto quando precisam buscar uma informação no birô. Por quê? Porque a regra ela é horizontal. Eu consulto o cliente no SPC quando dá 180 dias da última consulta, ou 120. Quando, na verdade, esse aspecto ele tem que ser pelo perfil de comportamento. Ele é um cliente de baixo risco na operação de crediário, eu posso ficar mais tempo sem consultar ele. Agora, ele é um cliente que traz mais risco para a minha operação? Opa, peraí. Você está, no final das contas, você não está só entregando um produto para o cliente, né? Você está dando um dinheiro para ele, só numa forma de um sapato, de uma calça. Você está entregando o seu patrimônio para ele. Então, eu preciso identificar esse cliente de uma maneira diferente. De certa maneira, Alex, isso daqui torna a loja um pouco mais independente dos birôs. Por quê? Porque quando eu consigo identificar qual é o perfil de comportamento que o cliente tem dentro da loja, independente do que vem do birô de crédito, eu vou vender para esse cliente. Provavelmente ninguém aqui que está nos ouvindo vende para cliente inadimplente. Eu costumo dizer isso porque, não, mas ele me paga. Né? E claro que ele te paga, porque é na tua loja que ele criou todo o projeto, toda a questão de fidelização, é em você que ele confia e tudo mais. Né? Da mesma maneira, é recíproco, você confia nesse cliente. Mas o que você precisa entender também é quando que esse cliente, talvez que está negativado, posso ter um cliente negativado, um perfil de baixo risco, mas eu preciso entender quando ele começou a mudar esse comportamento. Porque um cliente que não está negativado, ele pode ser um cliente perfil de alto risco. E como um cliente negativado pode ser um cliente perfil de baixo risco. A inversão desse modelo é trazer a loja para um modelo que deixa de ser horizontal para um modelo vertical. Por que um modelo vertical? Eu aplico regras para cada perfil de risco. Né? Isso é a questão de uniformizar os processos. Por quê? Eu vou ter um cliente perfil de baixo risco que eu vou vender mais e eu vou dar um parcelamento maior. Eu tenho um cliente de perfil de maior risco que eu vou reduzir a quantidade de parcelamentos que eu faço para o cliente. Esse cliente, por exemplo, eu não vou fazer uma campanha para fazer o primeiro vencimento para daqui 90 dias. Ele precisa pagar a primeira parcela em 30 dias. Ou seja, eu vou reduzindo custos na operação de uma maneira muito mais inteligente. Eu vou dando um voto de confiança, né, para um cliente perfil A, de consultar ele menos vezes, reduzindo custos, porque ele representa uma inadimplência menor no meu negócio. Agora, esse cara aqui, o D e o E, eu vou ser muito mais restritivo. E aí vocês vão conseguir ter essa operação dentro da loja uniformizada em todas as lojas. Desde aquela loja onde o proprietário está cuidando, até onde a loja, 100 quilômetros de distância, que o gerente lá toma as decisões sozinho.
Só que E aí, a central vai pilotar a nave. e aí, quando a gente resumindo isso, né, o que se vê muito é eu criar um parâmetro único, né, consulta a cada 45 dias, sendo que estatisticamente o cara que está BA, percentualmente ele tem menos restrição e o cara que está no ED tem mais restrição. Eu estou pagando mais consulta para cara que eu não precisaria pagar, né? Eu poderia ser mais brando com ele no sentido da consulta e talvez intensificar um pouco mais a consulta no cara que é ED. É uma inteligência que traz redução e mais assertividade nessa consulta. Você consegue distribuir melhor o seu custo e não tornar uma média, né? Não simplesmente aplicar uma média de prazo de dias para a consulta. Então, isso já traz um grande diferencial já nesses retornos. Respondendo também uma pergunta do Flávio, que perguntou sobre análise sobre a base de dados, né? O banco de dados de análise. Como que vocês trabalham hoje, né, com relação a SPC, essas bases? Como vocês consultam mais de uma base? Como que isso funciona? Legal, Alex. Tudo isso também é inteligência da plataforma, tá? Para você ter uma ideia, né, eu entrando já até na questão do Flávio, quando a gente consulta um cliente perfil de baixo risco, em média, de 5 a 8%, tá, depende da região, desses clientes tem registro. Ou seja, é pouquíssimo em relação ao que eu consulto. Quando esse cara aqui é 28%. Então, por isso, né, que eu consigo abrir um período mais em relação a isso. Em relação às bases, né, vale ressaltar o seguinte, Alex. Quando a loja trabalha com uma escoragem, com um motor de crédito nichado para o segmento dela, a informação dos birôs de crédito ela é uma pequena parte da informação. Tanto que é o que eu comentei. Eu tenho cliente registrado aqui que eu vendo. Né, e vendo bem, vendo com limite alto. Mas essa informação, né, de qual base de dados a gente consulta é uma inteligência da plataforma, tá? A gente aqui, nós não somos revendedor de serviço de SPC, nada nesse sentido. A gente busca essas informações dos birôs para incorporar na nossa base. Dependendo da região do país, vou pegar o exemplo de Rio Grande do Sul, né, na região de Porto Alegre. Eu sou obrigado, quando eu vou abrir um crediário novo, consultar todos os birôs que existem, porque é muito dividido a informação. Um pouco está negativado no SPC, um pouco no Serasa, um pouco na Boa Vista, então tem que consultar todos para gerar a análise de crédito mais assertiva. Conforme esse cliente ele vai construindo o histórico dele dentro da loja, a própria plataforma consegue ser configurada para a gente começar a abrir mão de qual birô a gente utiliza na análise. Então, para um cliente tradicional, eventualmente eu vou olhar somente um birô para dar apoio na tomada de decisão. E aí, a cada 6 meses, 1 ano, eu consulto ele geral novamente. Mas a plataforma gerencia todo esse processo. Tá? O último tópico, Alex, que eu gostaria aí de conversar com vocês é sobre como a loja faz para vender mais com tudo isso que eu falei para vocês. Centralização, uniformização do processo, automatização. Como é que isso aqui vai ajudar a loja a vender mais em relação a isso que eu expliquei para vocês aqui? No último passo, tá? A gente fez isso aqui recentemente com uma rede aí da Data System, tá? Então, né, são números fictícios aqui, mas que trazem a realidade de uma loja, tá? E aqui eu trago para vocês aquele caso que eu falei que na matriz a inadimplência é mais baixa, tá? O que acontece? O lojista, a gente pegou a base de dados, nós fizemos o que a gente chama aqui, Alex, de backtest. Pegamos toda a base e rodamos em cima do nosso motor e mostramos para ele como é que estava a base dele naquele dia. E ela estava dividida assim, ó, dentro da nossa escoragem, né, do nosso modelo de análise de crédito, ele estava dividido assim. Tinha menos de 1% de clientes que eram classificados como perfil de baixo risco, 38 como médio e assim por diante, aqui no 39. Esse daqui é o que a gente representa, que são os bons clientes, o A, B e o C, tá? Então, a gente está falando aqui de algo em torno aí de 80% da carteira dele classificada como boa, que representava 62% do faturamento. Legal, a gente já tinha uma visão. Mas se eu chegasse para esse lojista e falasse para ele o seguinte, Alex, olha, nós não vamos mais vender para o cliente perfil E.
ele ia me dar uma surra, porque eu estava falando para ele que eu ia reduzir o faturamento dele em 15%. Então a gente fez esse backtest e a gente fez o seguinte com a base dele. Olha, nós reclassificamos o teu cliente e a gente conseguiu o seguinte resultado. Nós passamos agora, para você ter uma ideia, ó, de 40, 50, 60, 70, 80, 95%, 94% dos clientes classificados como perfil de baixo risco. Ou seja, se eu chegasse para esse cliente aqui, depois de fazer esse backtest para essa rede, e falasse para ele, olha, nós vamos ter que deixar de vender 4% do teu faturamento. Pô, já é bem mais fácil eu tratar com ele. E esses 4% representa 1,7% da carteira de clientes. Só que isso daqui representa uma inadimplência média de 22%. Enquanto aqui, se eu não me engano, estava em 11,5%. Tá? Ou seja, ele não tinha uma assertividade tão alta quanto ele tem agora. Agora é muito mais fácil, Alex, dele visualizar o seguinte. Ele aumentou o limite de crédito desse pessoal aqui, ó. Então, 26%, ele não era quase nada, 26% da carteira com um limite, com o maior limite que tem na loja. Pô, isso aqui ajuda a vendedora a vender, né? Ajuda a gerente a bater meta. E isso daqui ajuda a loja a ser sadia. Porque eu estou cortando. Esse aqui é o cara que eu costumo dizer nas reuniões que eu faço aqui, Alex. Esse aqui é o cara que você vai convidar a comprar na concorrência. Olha, eu não consigo te vender, mas no outro lado da rua. Tem do lado aqui tem uma loja boa. Isso, exatamente. Por quê? Porque esse cara aqui representa muito risco. E esse aqui, ó, é o que a gente costuma dizer aqui também, ó, esse aqui é o cliente que talvez derive para uma central de crédito, 5% das vendas. Né, que você não deixa com o gerente, você leva para uma central. Porque ele representa também, ó, aqui eu não lembro de cabeça a inadimplência, tá, Alex? Mas representa um índice alto também. E o A e o B, a gente está falando aqui ó, de 67% das vendas, que é o que a gente faz aqui, que o próprio vendedor toma a decisão de vender. Ele não questiona crediarista, ele não questiona ninguém. Se o cliente tem limite e é um perfil de risco, de baixo risco, A e B, o próprio vendedor entrega a melhor experiência possível para o cliente. Ele já tem cadastro na loja, ele já consegue tomar decisão ali, teu limite está 700, o cara está olhando uma peça ali às vezes de R$100 e tem uma outra ali que é 200. O vendedor, olha, essa daqui é boa, mas eu tenho uma com uma qualidade melhor que eu acho que faz sentido para ti. Você induz esse cliente a comprar algo de um valor maior na loja. Por outro lado, você também faz o inverso. Pô, esse cliente aqui, que é um cliente de alto risco, pô, eu sei que esse cliente aqui, a peça de 200 não vai passar. Vou mostrar para ele a peça de 100. Olha, essa de 200, mas eu tenho uma de R$100 que, olha, a qualidade é muito parecida com essa e que eu acho que faz sentido você dar uma olhada nela. Às vezes você não perdeu a venda, mas você baixou o ticket, a loja faturou, reduziu o risco da operação e continua vendendo. E aí tem um ponto interessante aí, quando a gente vê essa operação acontecendo, né, na prática, né, como a gente teve a oportunidade, para que vocês estão nos acompanhando e entendam um pouquinho a dinâmica. Então, basicamente, acontece esse processo da venda, onde o vendedor faz atendimento, quando ele chega lá no PDV, se você estiver usando lá Data System, lá na ponta, né, no RP, você vai passar, vai informar o cliente, a gente faz essa integração com o meu crediário, para ter esse retorno, né, desse score, né, dessa categorização, desse perfil desse consumidor, e na hora que ele vai escolher o plano de pagamento, o sistema já vai mostrar quais são os planos que estão disponíveis para ele e os riscos. E aí há uma parametrização, né, por exemplo, o A e o B, eu não tenho intervenção nenhuma. Ele pode escolher o A e o B, que o risco é um risco calculado, a gente sabe que a gente tem uma boa assertividade. Já se ele escolhe o C, você tem a opção, por exemplo, num primeiro momento, de chamar um responsável, né, um gerente. Até mesmo você criar o D e o E eu vou bloquear ou enviar para uma análise de crédito centralizada. Então, é exatamente isso. Né? Você tem essa facilidade na integração, você não tem aquele atrito a todo momento com um cliente bom. Né? Isso reflete atendimento, reflete em satisfação, né? E, obviamente, reflete em resultado. Você está migrando, né? Você, após essa análise da sua carteira, né? Você analisar o perfil da sua carteira,
Você criou na mesma quantidade de clientes, na mesma quantidade de vendedor, né, basicamente com um investimento realmente muito pequeno, você acabou de gerar um mar de oportunidades diferentes, né, simplesmente usando aí, né, conceitos já testados e validados, né, usando inteligência na questão do motor de crédito. Isso é bem interessante. Há um ponto que a gente não pode ignorar, que é uma responsabilidade que a gente passa a ter, e quando a gente olha o mercado cada vez mais competitivo, né, quem tem empresas aí há mais de 10 anos, provavelmente sente muito isso, onde a concorrência era de outro nível, né, os canais eram limitados, né, o cliente ia para a loja, enfim. Hoje a gente já tem uma diversidade muito grande de canais, a gente tem, além da quantidade de lojas físicas, nós temos o digital, né, o e-commerce, enfim, redes sociais. E o que a gente tem que entender é que a gente precisa cada vez mais dar condição para o nosso time de vendas converter vendas, né, e não simplesmente tirar pedido. Porque uma questão de lógica quem está com restrição geralmente tem o desejo maior de comprar na loja. Quem não está com restrição, o mercado está querendo esse cara de qualquer jeito. E se eu não souber, não identificar esse cara, né, de uma forma antecipada, treinar a minha equipe para essa abordagem, né, eu não vou ter essa efetividade nos resultados. Então, é uma etapa muito importante que a gente está falando aqui, que é gerar oportunidade, gerar um direcionamento, uma maior assertividade para que você possa preparar o seu time para aproveitar, de fato, toda essa oportunidade que a gente viu aqui agora no exemplo claro, né, real, né, na mesma base de cliente, mesma loja, o quanto a gente gerou de oportunidade. Isso traz uma clareza, né, para a nossa operação muito maior. Exatamente, exatamente. O Adriano fez uma pergunta aqui, só para a gente ajudar, né? Se ele questionou aqui se o meu crediário concede crédito para cliente negativado na praça. Cliente novo, tá, Adriano? Pegar uma média de mercado, assim, acabo só vendo alguns números de cabeça aqui. 6,5% dos clientes que estão negativados, o sistema acaba liberando limite, tá? Por quê? Porque não é só a informação do birô, né? Tem uma série de informações por trás, que é uma análise aí sim independente do meu crediário, está por trás, né, no nosso motor de crédito, que auxilia isso aí. Até pegando um gancho aí do que o Alex comentou, vai ter uma atualização, vou fazer um merchan aí para a Data System, hein? Vai ter uma atualização na Data System, no sistema, que o usuário vai conseguir verificar já o limite de crédito do cliente, inclusive no cadastro do cliente, não só na tela de vendas, mas no momento do cadastro, para dar mais agilidade. E a gente fez uma integração aí com a Data System, né, e foi projetada já para isso lá desde o início. Então, o que eu estava comentando com vocês, né, imaginem vocês pegarem os clientes que a gente conseguiu fazer esse backtest na base de vocês, a gente recebe aqui do sistema da Data System os 3 últimos anos de vendas do crediário. Então, imagina pegar essa riqueza dessa informação, fazer um backtest em cima dessa base e a gente identificar esses clientes, conforme eu mostrei aqui para vocês. Olha, tem 70% dos clientes que são considerados perfil de baixo risco. Esses clientes eu quero acionar. São clientes que já não compram na loja, que estão um bom tempo sem ter relacionamento com a loja. Pô, que tal convidar esse cliente? Não a base toda, né? Não o que a gente costuma chamar de curva de rio, né? Curva de rio para tudo que é tranqueira também, né? Vamos pegar o cara bom e vamos convidar esse cara. Números nossos aqui, a gente consegue converter na nossa estrutura aqui algo em torno de 7 a 8% desses clientes que são convidados. Então, imagina uma promoção dessa, né? Uma promoção ou uma ativação desses clientes Campanha, mês a mês. né? Isso, uma campanha mês a mês, né? Claro, com objetivos diferentes e tudo mais, mas que gera um relacionamento em cima de uma base de baixo risco. Né? Exato. E tem um ponto interessante, a gente acompanha muito isso, e as pessoas muitas vezes se apegam, né, a alguns indicadores, né, de qual é a inadimplência do mercado, qual é o que é aceitável. E o mais importante que isso é
o que você transformou em resultados, né, com a sua estratégia. Então, pode ser que você faça uma operação onde te eleve, né, o volume de faturamento, eleve o volume aí obviamente, de recebimento, e às vezes você estava lá, né, muito restritivo com relação à sua inadimplência, ou seja, bloqueando tudo com relação a uma média, rodando, né, esse novo volume, esse novo comportamento aí dentro do meu crediário, desse motor de crédito, você identificou um monte de oportunidade. Consequentemente, você vai vender mais, porque você aumentou as oportunidades, e você pode até sutilmente aumentar ou não a sua inadimplência, né? O que eu quero dizer às vezes você tem uma inadimplência muito baixa, mas você fez um movimento onde você acelerou demais, né, cresceu exponencialmente o faturamento, a sua inadimplência ela pode sofrer, né, até um aumento. Banco funciona muito assim. Banco vê muito spread, né? E uma inadimplência saudável, né? Exato. É uma inadimplência saudável. Eu trabalho com a minha inadimplência, porque existe também um trabalho muito forte na recuperação desse crédito. Existe uma inadimplência realmente, aquela perda, né? Nessa operação não vai existir essa perda. Então é legal assim a gente tirar, óbvio que é importante você acompanhar esses indicadores, óbvio que é importante você estar bem atento a eles, mas mais importante é você criar estratégias para crescer faturamento, crescer resultado, melhorar resultado. Esse é o foco principal. E nem que para isso eu tenha que mexer na minha inadimplência. Se eu estiver gerando mais resultado, é uma estratégia comum, principalmente para quem trabalha com crédito já, num ambiente já mais amadurecido. Vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui no chat. O meu crediário garante a venda ou somente, né, realiza a orientação da venda, ou seja, a análise do crédito? Legal. Você garante toda aquela inadimplência? Pode comprar sem medo? Nós temos a operação, como eu comentei antes, né, a TIDAS e a Servipa, que aí a gente trabalha nesse modelo, né, de fazer a administração da carteira do crediário, né, e aí nesse modelo, sim, a gente garante e, eventualmente, né, com necessidade do lojista, a gente antecipa as vendas no crediário, tá Alex? Trabalhamos sim, tá? Aí é uma outra marca nossa, mas está dentro de casa, tá? Exato. Aquilo que a gente estava discutindo aqui agora realmente é a análise, né, o motor de crédito, motor de análise de crédito. Você continua ainda fazendo o trabalho de cobrança. Aqui o Reinaldo também perguntou, a cobrança o meu crediário também faz? Como funciona isso? Legal. Nós temos o processo de cobrança integrado, né, também. Essa parte fica na nossa plataforma. A gente faz a parte de recuperação de crédito por meio de envio de SMS. Tá? A gente não tem aqui a operação de fazer ligação. Mas digo aí com base na experiência, né, quem trabalhar com a gente nos nossos modelos, nos nossos processos, vai perceber uma recuperação muito eficiente desse modelo. Por quê? Porque a gente foca em resolver o problema aqui na ponta, no início, na análise. E aí o que cai aqui para a cobrança é uma quantidade bem inferior. A gente tem um lojista que trabalha com vocês aí também, Alex, são aí de Limeira, eu acho, Cantilá, se eu não me engano, pessoal fantástico, assim. E eles mesmo comentaram com a gente, né? Digo aqui porque conversei com eles lá, né? Abertamente. Eles, Jason, a gente teve uma redução significativa do volume de negativações. Ou seja, né? Começou a acertar muito mais na análise. A gente trouxe, em relação ao que tu estava falando de inadimplência ali, Alex, eu posso te dizer com absoluta certeza, tá? Loja que hoje tem a inadimplência controlada, né? Dentro do modelo que a loja suporta, né? E a inadimplência entende que está controlada, com certeza tem dinheiro na mesa, está deixando de vender. Porque a tecnologia veio para auxiliar, né? Então, posso dizer que deixa dinheiro na mesa. A gente está atendendo uma rede aí de um pouco mais de 60 lojas e a gente fez os dois movimentos quando entramos na rede lá. Eles bateram a meta de vendas, superaram em 15% a meta de vendas e tiveram o menor índice de inadimplência dos últimos 5 anos. As duas situações dentro do mesmo mês. Então, exatamente, né? E a única maneira de fazer isso, né, por mais, né, uma operação grande, né, com
diversos gerentes, né, mais de 60 lojas, vários crediaristas, só conseguiram trazer a operação com base em tecnologia. Aí conseguiram buscar um resultado melhor para a operação. E uma informação interessante, para a gente estar falando aqui, né, de meu crediário, de Data System, eu já deixo um aviso, um recado para vocês, que na quinta-feira, dia 17, às 14 horas, nós vamos ter nosso Demo Day, né, o que seria, né, é uma hora ali que a gente vai falar sobre as ferramentas do USE. Tá? Então, a gente vai poder mostrar, além da parte, obviamente, aqui do crediário, né, todas as soluções aí que a gente entrega para o nosso cliente, não, uma ideia da parte de compras, na parte financeira, além de todo esse benefício de ferramentas aí na questão do crediário, né, do PDV também. Então, olha aqui, já foi compartilhado com vocês um link, né, para vocês realizarem a inscrição. Entre 50 a 60 minutos no máximo, quinta-feira, agora às 14 horas. É bem legal que você vai poder tirar também dúvidas aí com mais detalhes e conhecer um pouco mais do que a gente entrega aí para o nosso cliente. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder... O meu relatório fornece... O meu crediário fornece relatórios onde eu consigo trabalhar os clientes, D e E, de forma mais completa, onde temos a curva de consumo individual e performance de pagamento. Como que fica essa parte dessas informações, desses caras que estão, né, categorizados aí dentro do meu crediário? Legal. Consegue sim, tá, William? Tem alguns relatórios que eu consigo filtrar esses clientes, né? Inclusive fazer campanhas para eles também, né? A gente consegue ver o que esse cliente eventualmente tem aberto, se ele pagou ou não, né? Como é que foi. E é importante também, né? Já essa pergunta é bem legal, porque assim, um cliente que ele começou como um cliente perfil de risco D, não significa que na próxima compra dele ele continua sendo um D. A classificação dele pode mudar, ele pode virar um C, um B ou até mesmo um A, dependendo do perfil de pagamento que ele vem tendo com a loja, tá? Mas tem sim, tá, William? Tem como trabalhar isso aí. E acho que lembrando também, né, Jason, que é um início de uma parceria, né, que é com o cliente, onde você disse que acontecem todas as parametrizações iniciais, né, há uma análise, depois há um estudo, há um acompanhamento e ajustes eventuais. Então, é um diferencial também no trabalho de vocês, esse acompanhamento, essa proximidade com os clientes, com os lojistas, correto? Perfeito, Alex. Eu costumo dizer assim, o que é um grande benefício, um diferencial que a gente entrega, né, quando a gente entra numa loja. Por mais que né, as lojas tenham uma experiência grande com crediário, né, entendam já do processo, mas no final das contas a loja, o papel dela é vender. Né, e aí todo o resto às vezes fica para um segundo momento. Nós vivemos crediário todo dia. Então, a gente tem um conhecimento, um know-how desse modelo, né, muito bom. Então, o que a gente faz quando a gente entra, por exemplo, numa operação? Né? Explicando bem rapidamente como é que funciona com a Data System. Né? A gente passa um token, o pessoal da Data System coloca esse token no ar e a gente recebe toda a base do cliente. Quando a gente recebe essa base aqui, a nossa própria estrutura aqui já gera as políticas de crédito com base nas informações que a gente recebe. Então, por exemplo, quando que eu posso vender, quando que eu não posso, a gente cria um perfil geral, vamos dizer assim, genérico. O objetivo não é bloquear nenhuma venda de início, mas é a gente começar a mostrar para o pessoal o que está gerando de informação. Por que isso? Porque, eventualmente, o lojista, olha, eu não vendo para negativado. Não, peraí, não vou conseguir te mudar a tua cabeça do dia para a noite, mas eu vou te mostrar com o passar dos meses por números. Olha, tem cliente aqui que você está fazendo venda, que o gerente está autorizando, que está dando uma inadimplência de 30%. Poxa, eu não quero mais essa venda. Então, a gente bloqueia. Então, a gente entra com um modelo conservador, né, que já vai dar uma diferença grande na questão de vendas e inadimplência, mas que com o passar do tempo, ele vai tendo os upgrades, as atualizações das políticas de crédito. Então, a loja ela ganha muito tempo quando ela começa a trabalhar com a gente nessa questão de modelos de análise de crédito, de políticas de crédito. Como que vai funcionar essas regras? A gente leva isso pronto. Olha, vamos começar por aqui
e depois a gente vai definindo como é que vai andando essas políticas com o tempo. Muito bem. Bom, eu acredito que a gente respondeu todas as questões aqui que foram feitas. Foi um bom bate-papo, hein? Foi um bom bate-papo. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, é normal. A gente pega dois caras de comercial aqui conversando, a gente fala mesmo, né? É verdade. Pessoal, muito obrigado, né, pela presença, pela participação de todos vocês. Contribuíram demais aqui com as perguntas, e até mesmo com a participação. Reforço, dia 17/9 agora, quinta-feira, às 14 horas. Está o link aí. Se inscreva para conhecer um pouco mais, né, o nosso produto, né? É uma demonstração realmente na prática, onde você vai ver as telas, você vai ver as operações, e aí, obviamente, tirar todas as dúvidas. Meu agradecimento especial também ao Jason, que mais uma vez contribuiu com a gente aqui. Muito obrigado, show de bola, realmente, conteúdo de primeira. E se você aí tem mais dúvidas, ficou com algum questionamento e não deu tempo de perguntar, fique à vontade aí através dos nossos canais aí de atendimento, nossos contatos pessoais aí, você também pode enviar para a gente, que a gente faz questão de retornar para vocês. Desejo realmente sucesso para todos. Jason, quer se despedir do pessoal? Últimas palavras? Isso. Até, Alex, algo interessante aí para quem queira conhecer alguma coisa, a gente tem condição de, como a gente é integrado com a Data System, de fazer um backtest com a base aí. A gente vai fazer alguma situação aí de mostrar, né, como que ficaria a operação de crediário na ponta, né? Legal. A gente tem condição a gente coloca o token na operação lá nas lojas, né? Quem tem rede, um token para cada loja, manda essa base de dados para nós aqui, né? A gente faz esse estudo inicial para mostrar para as lojas aí, olha, qual é o potencial que está escondido por trás aí que a gente consegue aumentar essa performance, tá? Então, a gente tem condição aí de fazer isso, tá? No mais, pessoal, também queria agradecer muito aí a participação, tá? A questão aí das questões, do questionamento também, isso é muito importante. E dizer que a gente está à disposição aí, tanto da Data System, quanto dos lojistas aí que trabalham com a Data System. Esse backtest aí não tem custo, tá, pessoal? A gente fazer esse modelo aí, porque a gente realmente vivencia isso dia a dia e esperamos aí que conseguimos aí ajudar de alguma maneira as lojas aí, redes aí que trabalham com crediário a ter uma visão um pouco diferente da operação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, viu? Muito bem, pessoal. Abraço a todos. Sucesso, cuide-se. Um bom resto de ano para a gente aí, que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Grande abraço. Obrigado, Jason. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.